Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso público. Estou aqui com mais uma questão de análise combinatória. Essa é uma questão aplicada pela banca FGV, que foi aplicada aos candidatos a oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas no ano de 2022, o ano que estou gravando esse vídeo, né? Então vamos para a questão. A senha bancária de João possui 4 dígitos. Ele esqueceu a senha, mas lembra-se que ela possui 2 dígitos iguais e ímpares e mais 2 dígitos pares e diferentes entre si. Lembrando que 0 é par, o número de senhas diferentes que cumpre essas condições é... Vamos lá. Para criar uma senha que precisamos dos nossos números, né? Então, precisamos dos números 0, que ele incluiu, né? Ele incluiu na nossa situação o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São os números que dá pra gente construir uma senha. Ok. Desses números, ele fala o seguinte: possui 2 dígitos iguais e ímpares. Então, são 4 dígitos, né? Nossa senha. Então, preciso de uma condição para escolher o primeiro número. Uma segunda condição para encontrar o segundo número, né? O terceiro número. São 4 dígitos, então até o quarto número. Correto? Beleza. Primeiro, segundo, terceiro número. Vamos para as condições da questão. Ele diz o seguinte, que possui 2 dígitos iguais e ímpares. Então, quantos números ímpares temos nas nossas possibilidades para criar uma senha? Temos um número ímpar, 2 números ímpares, 3 números ímpares, 4 números ímpares e 5 números ímpares, certo? Beleza. Então ele diz o seguinte: 2 dígitos iguais e ímpares. Então, quantas possibilidades eu tenho de escolher o primeiro número ímpar? Tenho 5 possibilidades. Então, 5 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolher o primeiro número ímpar. Ele diz o seguinte, que 2 dígitos iguais e ímpares, ou seja, o próximo número ímpar tem que ser igual ao primeiro que eu escolher, certo? Digo, são 2 dígitos iguais e ímpares, então o segundo número só tem uma possibilidade, que tem que ser obrigatoriamente igual ao primeiro, então uma possibilidade. Uma possibilidade, correto? Ok, agora vamos para o terceiro número. Ele diz o seguinte: e mais 2 dígitos pares e diferentes entre si. Então, vamos lá. Quantos números pares temos? Temos um número par, 2 números pares, 3 números pares, 4 números pares, 5 números pares, né? Então, quantas possibilidades tenho de escolher o terceiro número? Então, 5 possibilidades. Tenho 5 números pares ali para me escolher. Possibilidades. Correto? Vamos para o quarto número. Se eu tinha 5 possibilidades anteriormente, na hora que eu escolhi o terceiro número, eu queimei um cartucho. Vamos supor que eu escolhi o 2 aqui para ser meu terceiro número. Sobrou quantas possibilidades? Só restou ali 4 possibilidades. Sendo assim, pessoal, possibilidades, né, nos princípios de contagem, probabilidade, o que podemos fazer com essa informação? Sim, vamos ter que multiplicar uma possibilidade pela outra. 5 vezes 1 vezes 5 vezes 4, né? Isso aqui, multiplicando 5 vezes 1 é 5, multiplicando aqui 5 vezes 4 é 20. Nesse caso, tenho 100 possibilidades de senha. Né? Resolveu o nosso problema? Ainda não. Pode ver que não existe nenhuma alternativa com 100 possibilidades aqui. Por quê? Né? Porque ele diz o seguinte: ele quer um número de senhas diferentes que cumprem essas condições, né? Então só conseguimos encontrar o número de condições, né? O número de possibilidade que cumpre essas condições. Agora precisamos calcular o número de senhas que podemos utilizar com essas possibilidades que encontramos.
Nesse caso, temos que utilizar a nossa fórmula de combinação, né? E a nossa fórmula de combinação é o seguinte, vamos lá. Observe que ele agrupa dois dígitos iguais, dois dígitos pares, ou seja, ele está fazendo do nosso espaço, da nossa quantidade, ele está destacando de 2 em 2. Nesse caso, a combinação nossa de uma senha de 4 dígitos tem que ter combinação de 2 números, né? Então a senha de 4 dígitos tem que ter a combinação de 2 números. Nesse caso, utilizamos a nossa fórmula de análise combinatória, onde o número total de senhas que precisamos é igual ao número do grupamento, o número que está inserido num grupo, multiplicando o n menos p. Isso aqui também fatorial, certo? Agora, vamos lá. 4 possibilidades, né? Grupos de 2. Então, vamos só substituir. Isso aqui, esse 4 aqui corresponde ao n e esse 2 aqui corresponde ao p. O número de grupos, né? O número que está inserido nos grupos é aqui o número do que precisamos. É a quantidade, é a quantidade de números que tem que ter a nossa senha, ok? Agora é só substituir e não vamos ter mais segredos aqui. Ó, C42 vai ser igual. Fatorial, eu vou deixar aqui no card aqui em cima a primeiro exercício dessa saga aqui de combinação simples, de análise combinatória, aqui no card para você conferir, que eu faço eu falo simplificadamente dos números fatoriais. Mas nesse caso aqui vamos pular por cima disso, né? O 4 fatorial dividindo a possibilidade de grupos, que é 2 fatorial, isso aqui multiplicando o 4 menos 2, tá? Então, vamos lá. Então, combinação de 4, de uma senha de 4 dígitos, né, em grupos de 2, é igual ao 4 fatorial. É isso mesmo, é 4 multiplicado por os seus números decrescentemente, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial também, multiplicação decrescente, 2 vezes 1. Isso aqui multiplicando, né, o 4 menos 2 é 2 fatorial. Então, 2 vezes 1. Né? Isso aqui resultou em quê? Resultou em 2 fatorial. Beleza. Isso aqui, pessoal, eu posso dividir um pelo outro, porque a matemática básica me permite. Né? Se eu tenho um número igual e divido por ele mesmo, por um número parecido, encontro o número 1. Isso aqui podia ser tanto com 2 fatorial dividido por 2 fatorial, eu encontraria o número 1. Né? Assim, como 2 vezes 1 é o 2 fatorial, aqui também é um 2 fatorial, eu posso dividir um pelo outro. O que vai nos sobrar a combinação de uma senha de 4 dígitos em grupo de 2, em que vai ficar apenas o 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 12 dividindo por 2, né? Aqui deu 2, aqui deu 12. Isso aqui é igual a 6. Então, aqui temos 6 possibilidades de agrupar esses números dentro das nossas condições. Agora, é só multiplicar, pessoal. As 100 combinações aqui de senha, multiplicando pelas nossas 100 possibilidades, vamos encontrar aqui 6 vezes 100, 600 senhas. 600 senhas. Então, essa alternativa da letra B, né? Conseguimos resolver. Espero encontrar vocês na próxima aula de análise combinatória. Espero ter sido claro. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreva, que eu vou continuar resolvendo essas questões. E é isso, pessoal. Dúvidas também,